Nenhum de nós estará vivo quando o leitor abrir este livro, mas enquanto o sangue ainda pulsa nesta mão com que escrevo, você faz parte, como eu, da bendita matéria universal, e daqui posso te alcançar nas lonjuras do Alasca. Tradução minha: Humbert Humbert, personagem de Lolita, o infame romance de Vladimir Nabokov. Olá, aqui é o André Stanley novamente e hoje eu venho com mais uma dica de leitura para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês curtirem aí esse vídeo, inscrever-se no canal, acione o sininho aí para receber notificações sobre novos vídeos e compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta também de falar sobre literatura, né? Isso vai nos ajudar muito. Hoje vamos falar de um livro bem polêmico. Trata-se deste livro aqui, ó, Lolita, de Vladimir Nabokov. Vamos a ele. Trata-se de um clássico da literatura mundial. Portanto, muito já foi escrito a respeito desse livro. E com certeza ainda há muito que ser falado sobre esse livro no futuro. Baseado nas resenhas jornalísticas e críticas sobre essa obra, muitas pessoas se recusam a lê-lo. Talvez por um pudor exacerbado ou pelo desconforto, que o enredo poderá gerar. Ou até mesmo por uma visão mais esotérica de não nos aproximarmos de pessoas subversivas. É compreensível que as pessoas se sintam desconfortáveis, mas do outro lado da balança está a privação a um romance altamente técnico e bem construído. O fato de falar das aventuras sexuais de um homem de meia idade, manipulador e egocêntrico, com uma menina de 12 anos, com tamanha maestria, parece absurdo e realmente causa indignação. Por outro lado, é compreensível que a literatura conte histórias absurdas e chocantes e aborde temas tabus, como a pedofilia e a obsessão sexual, por exemplo. A literatura como arte não serve, ou pelo menos não deveria servir, à consolidação dos anseios sociais da população. Ela deve sim criar mundos, criar histórias verossímeis para que cada leitor se aproprie deste mundo que de outra forma não conseguiriam ter contato. A matéria-prima da literatura é o próprio homem, ou o ser humano, e as relações que ele estabelece com os outros seres humanos. Nesse sentido, o Nabokov buscou suas fontes não no mundo que ele gostaria que existisse, mas no mundo que já existe, que o rodeava. Sendo assim, o autor foi feliz ao explorar uma faceta obscura do ser humano de forma realista e, ao mesmo tempo, perturbadora. Quando eu digo realista, eu quero dizer que ele não se deixou levar pelo moralismo exacerbado e deveras utópico de sua época. E ele deu voz a um personagem patologicamente obscuro, com todos os seus demônios interiores sendo expostos em primeira pessoa. Ao fim e ao cabo, o que queremos definir como literatura? Um romance que constrange as regras sociais ou um manual de bons comportamentos? Essa é a pergunta que eu faço a você. Sobre a obra, é preciso dizer que a narrativa é precisa, a genialidade do Vladimir Nabokov ela é evidenciada a cada capítulo. As passagens são uma sucessão de coincidências trágicas e às vezes até tragicômicas, que marcam estrategicamente o enredo, dando uma dinâmica essencial ao desfecho de cada situação. Então é uma aula de como escrever um romance. Trata-se de uma narração em primeira pessoa, das memórias de um professor universitário francês chamado Humbert Humbert. Exato, o nome e o sobrenome dele é o mesmo. E esse francês vivia nos Estados Unidos. Aliás, é uma experiência que o próprio autor viveu, porque ele era russo de nascer. O Vladimir Nabokov é russo. Os seus 9 primeiros romances foram escritos em russo. Lolita foi o terceiro romance dele escrito em língua inglesa e talvez o que o fez conhecido mundialmente. O protagonista Humbert
que devia estar ali próximo dos 40 anos, se eu não me engano, ele se apaixona por Dolores Hayes, uma adolescente de 12 anos, que ele chama carinhosamente de Lolita, daí o nome. Paixão que vai levá-lo a fazer qualquer coisa para possuí-la. Sua conduta criminosa é narrada de forma crua e detalhada por ele próprio, e por isso esse romance foi considerado na época como uma apologia ao crime de abuso. A história é construída a partir de suas memórias sobre essa paixão incontrolável, que o leva a uma longa viagem pelas estradas de alguns estados americanos. E uma sucessão de contos subversivos e bem chocantes. O narrador busca justificar suas ações como se estivesse tentando convencer o leitor da inevitabilidade de seus atos. Muitas vezes em tom confessional. Ele, em várias passagens, ele se auto-intitula como um pervertido sexual, mas ele nunca demonstra a intenção de se redimir. Com essa obra, o Vladimir Nabokov introduz, ou pelo menos populariza, uma palavra no dicionário de língua inglesa. O termo nymphette, que traduzido para o português seria ninfeta, né? É cunhado pelo algoz de Lolita, pelo Humperdinck, para descrever o objeto de sua obsessão. Hoje o termo ganhou traços mais comportados, né? Como uma mulher adulta de traços joviais, porém, dentro da concepção pedófila do personagem, do Nabokov, esse adjetivo se aplica especificamente a meninas pré-adolescentes. As questões levantadas a cada uma das ações de Humperdinck parecem ser as seguintes. Será que o Humperdinck é um doente que precisa de tratamento? Será que ele está simplesmente apaixonado e não tem culpa dos seus atos? Ou será que ele é um monstro inescrupuloso? O livro, como todo bom romance, ele não se preza a responder essa questão. Ele deixa para o leitor tirar suas próprias conclusões. Ou seja, se você está com receio de ler o livro devido às polêmicas que ele levanta, este é um bom argumento, mas convido você a refletir sobre o fazer literário. Mesmo que Lolita tenha sido estereotipada, Lolita, a personagem, né, tenha sido estereotipada como uma femme fatale, ou seja, uma mulher madura e sensual, como aliás muitas capas, né, do romance Lolita induzem o leitor a pensar. Essa aqui nem tanto, né? Vemos uma adolescente com uma maçã. No fim é possível compreender que ela é a vítima. Mesmo que a literatura não tenha a intenção de ensinar, é possível entrar em contato com o lado sombrio do ser humano ao ler esse livro e tirar dessa experiência boas lições. Para quem gosta de literatura e se aventura pela escrita, é importante conhecer um pouco de como funciona a cabeça de um criminoso. Isso enriquecerá seu repertório de personagens que carregam mundos complexos dentro de si e que por isso nos fazem pensar sobre nós mesmos e nossas relações com os outros. Então, gente, Lolita é um livro que é um livro controverso, sim, é um livro que pode causar repulsa, e isso é totalmente compreensível, mas é um livro que merece ser lido com aquele olhar crítico que eu sempre falo para vocês, né? O Humperdinck, ele é também o algoz, o vilão ou o abusador. E você pode ver isso desde a primeira linha que ele escreve. Então, é um livro que vale a pena ler. Ok? Então essa é a minha dica de hoje, Lolita, do Vladimir Nabokov. O livro foi lançado em 1955. Essa versão que eu tenho aqui é da Penguin, é uma versão em inglês. Eu já tinha lido esse livro em português e eu li ele agora em inglês e é muito interessante, né, a forma como ele escreve. Vocês precisam ver as minúcias e cada palavra colocada no lugar certo, é muito interessante. Esse aqui foi lançado em 2011, né, pela Penguin, é uma edição econômica, né, de bolso. É um romance de ficção, romance americano, né, de ficção, né, a gente pode dizer assim.
Ele tem 360 páginas, né, essa versão. E lembrando a todos vocês, galera, que o conteúdo que eu disponho aqui no YouTube pode ser encontrado transcrito no meu blog, que é o andrestanleycreation.com/blog, onde eu discuto vários outros assuntos. Então deixa aí um comentário, eu respondo tudo que vocês perguntam. Deixa o seu like, aciona o sininho para receber notificações de vídeos e se inscreva no canal, porque, como eu disse, né, estamos começando esse projeto aqui e precisamos de espalhar a palavra, né, para continuar produzindo conteúdo de qualidade. Certinho, minha gente? Então até a próxima. Hasta la vista!